This call is now being recorded. Salve, galera. Beleza, beleza. Galera, não se esqueçam de deixar o comentário aí no final do vídeo, hein? Para garantir a presença da aula de vocês aí. Bom, Física 1, aula 11. A gente vai falar aí sobre... Opa. Gases ideais ou gases perfeitos. Deixa eu só ver o bug aqui. Aí. Então, gases ideais ou gases perfeitos, né? Falar sobre as transformações gasosas, o que acontece, quais são os tipos de transformações que a gente tem, e sobre a equação geral dos gases, a ideia da energia cinética, a teoria da energia cinética dos gases. Então, primeiro, o gás ideal, o gás perfeito, né, hipotético aí, é um gás que, em determinadas condições, ele apresenta um comportamento próximo ou igual a de um gás ideal. Quanto mais próximo for desse comportamento, né, mais ele, né, é chamado de um gás perfeito aí, ou um gás ideal. Tá? O que vai acontecer? Eu vou ter algumas situações aí. Por exemplo, quanto maior a temperatura do gás, né, maior o grau de agitação das moléculas desse gás. O que vai acontecer com a pressão interna desse gás aí? Tá? Então, a gente precisa ter muito em mente que a gente mais vai utilizar aí, tá? É o volume, que a gente vai chamar de V, a pressão, de P, e a temperatura. E a temperatura. Eu vou chamar de T. Galera, quando eu falar em gases, tá? Temperatura sempre vai ser dada pra gente aí em Kelvin, tá? Sempre em Kelvin. Então lembrem sempre de fazer essa transformação aí. As variáveis aí, temperatura, pressão e volume, tá? Elas são relacionadas à quantidade do número de mols, da constante desse gás, tá? Então, quando eu tenho pressão vezes volume sobre temperatura é igual a constante universal dos gases, tá? Já coloco qual é o número dessa constante, vezes o número de mols. Tá? Essa constante aqui, ela vale 8,31 joules por mol por grau Kelvin. Por Kelvin, tá? Então, o que eu tenho com essa equação aqui? Com essa equação, eu posso escrever assim, que pressão vezes o volume é igual a constante universal vezes o número de mols desse gás vezes a temperatura. Tá? Então, eu tenho pressão vezes volume é igual a constante vezes o número de mols vezes a temperatura. Ou seja, puta velha não rejeita tarado. Então, ó,
puta, velha, não, rejeita, tarado. Só troquei a ordem aqui, tá? Então toda vez, tá? Que eu precisar trabalhar com essas variáveis aí, eu vou ter essa equação, que é a equação de Clapeyron, tá? Agora, se o número de mols de um gás ele não se altera durante essa variação de temperatura, se o número de mols permanece constante, é o que muitas vezes acontece, tá? Se esse número de mols não se alterar, o que que eu tenho? Tá? P1, V1, T1, P2, V2, T2. Então eu tenho aqui pressão vezes volume sobre a temperatura inicial ao iniciar um processo aí é igual a pressão vezes volume V dividido pela temperatura final. Ou seja, vão ser situações equivalentes. Eu vou ter duas frações aí equivalentes, tá? E isso acontece se e somente se o gás permanecer com o número de mols, tá? Se o número de mols permanecer constante. Agora, se o número de mols não permanecer constante, aí eu tenho que usar aquela outra fórmula, a primeira fórmula que eu mostrei para vocês. Certo? Então vamos aí que deu pequeno bug aqui. Se volta aqui. Tá? E lembrando sempre eu tenho que lembrar que quando eu estou falando aí de um gás ideal, sempre a temperatura deve ser em Kelvin. Tá? Sempre a temperatura deve ser em Kelvin. Né? Então, você já tem aí, para a gente lembrar aqui, para você tetinha, para você tetão. T1, T2, P1, P2, V1, V2, tá? Então, para você teta, para você teta. Bom, agora vamos falar um pouquinho aí das transformações que a gente tem, tá? A gente vai ter três tipos de transformações: isométrica ou isovolumétrica ou isocórica, isobárica e isotérmica. A isovolumétrica, isométrica, isocórica aí, ela é aquela transformação onde o volume não se altera. Eu não tenho alteração do volume, tá? Então, naquela fórmula lá, para você teta, para você dois T2, o volume permanece constante, o volume não se altera durante essa transformação. Se o volume não se alterou nessa transformação, ó, olha o que sobra para mim. P1 sobre T1 é igual P2 sobre T2. Ou seja, não se alterou o volume. Então é só fazer uma regrinha de 3 aqui. Simples. Banal. Tá?
o que a gente tem que lembrar? Que é a isocórica, isométrica ou isovolumétrica, são os três nomes para a mesma transformação, tá? O volume permanece constante. Então, eu venho aqui na minha fórmula para você teta, e corto. Na transformação isobárica, tá? A pressão permanece constante. Então, lá na fórmula, P1V1, T1, P2V2, T2. A pressão permanece constante. Tchau, pressão. Então, na isobárica, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Eu simplesmente vou cortar aqui, vou eliminar aquele que for constante. Então, o mais importante que você lembrar, qual que eu vou usar? É V1 sobre T1, é P1 sobre T1, qual que eu vou usar? É você lembrar, para você teta, para você teta. Pressão, volume sobre temperatura, pressão, volume sobre temperatura. Se você lembrar dessa aqui, aí você vai ter, que tipo de transformação que eu tenho? Que tipo de transformação que aconteceu aí? Isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Sabendo disso, vai ser constante, tá? Vai ser constante. Na isocórica, isométrica, isovolumétrica, o que é constante? O volume. Então, o volume não vai mudar. Como o volume não mudou, o que você faz? Você corta o volume. Na isobárica, a pressão não mudou. Corta a pressão. E na isotérmica, P1V1 para você teta, para você teta 2. Na isotérmica, a temperatura não muda. Então corta a temperatura, sai a temperatura. Na isotérmica, P1V1, P2V2. Tá? Então, nos gases ideais, o que é de extrema importância você lembrar? Quais são os tipos de transformações, os nomes, e P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. E quem você vai cortar? Isovolumétrica, corta o volume. Isobárica, corta a pressão. Isotérmica, corta a temperatura. Tá? E é sempre assim. Bom, energia interna de um gás perfeito. O gás, ele está lá se movimentando, né? As moléculas dele estão se movimentando lá. Cada uma para um lado. Mexendo, todo mundo dançando lá dentro. Se está todo mundo se movimentando, ele tem energia cinética. Qual é essa energia cinética? A energia interna de um gás é 3 meios do número de mols vezes a constante 8,31 vezes a temperatura. Tá? Então, é assim que eu vou calcular a energia interna de um gás. Tá? Então, toda vez que eu tiver que calcular essa energia cinética aí, a energia interna de um gás, tá? Sempre vou calcular assim. 1 meio vezes 1 meio, né? Ou 3 meios, 1,5, 1,5, vezes o número de mols, vezes a constante 0,831 vezes a temperatura. Lembrando, temperatura em Kelvin, galera, tá? Na energia cinética dos gases, todos os gases devem ter um grande número de partículas, né? Tem um monte de partícula lá dançando. Eu estou falando de um gás, não estou falando de uma partícula. Uma partícula de oxigênio. Uma partícula de oxigênio não é gás. É simplesmente uma partícula. Tá? As partículas, né? Aqueles milhares de partículas que estão formando esse gás, elas estão sempre em movimento. Sempre em movimento. Elas só não vão estar em movimento se elas estiverem no zero absoluto. Menos 273 graus Celsius. Tá? Ou 0 Kelvin.
Se ela tiver 0 Kelvin, ela não está em movimento, porque ela está no zero absoluto. Fora isso, ela está sempre em movimento. Não para, é contínuo o movimento delas. E desordenado, cada um para um lado. Um dança samba, outro dança funk, outro dança rock, outro forró, cada um dança uma coisa. É uma zona danada. Tá? Quando elas estão se movimentando, elas vão chocar uma com a outra aqui, ó. Elas vão bater uma na outra. Só que o tempo de contato entre elas aqui é muito pequeno, é desprezível, tá? E elas são colisões totalmente elásticas. Se a gente voltar lá no primeiro ano, a gente lembrar, colisões totalmente elásticas, aquela colisão que não tem deformação permanente, tá? Então, o tamanho dessas partículas é desprezível, porra, elas são minúsculas, não tem, né? É muito pequena. E essas partículas não exercem força entre si, tá? Não existe uma força que haja entre elas aqui. A não ser quando elas, pum, bateu uma na outra. Aí, então, o choque, uma faz força com a outra. Mas de longe, não tem atração, repulsão, não é carga elétrica, tá? Então, lembrem-se sempre disso aí. Equação da pressão. Qual é a pressão, né? Imagina um gás ideal, tá? Tem um gás aí, milhares de partículas aí, tá? E ele tem uma massa, todo gás vai ter uma massa, tá? E ele vai ter N moléculas aí, né? E ele está dentro de um recipiente. Galera, você colocou uma massa de oxigênio lá, de gás carbônico. Quando você encher uma bexiga, você e encheu de gás carbônico essa bexiga, tá? Qual é a pressão que vai ter essa bexiga, tá? Essa pressão é 1/3, tá? É 1/3 da massa sobre a velocidade, sobre o volume, é 1/3 da massa, vou colocar VO aqui, tá? Só para não confundir, do volume, vezes a velocidade vou colocar VE, velocidade dessas moléculas ao quadrado, tá? Então a pressão, qual é a pressão que está tendo na bexiga? É 1/3 da massa dividido pelo volume, vezes a velocidade ao quadrado dessas moléculas. Tá? Então as moléculas estão lá se movimentando, elas têm a velocidade. Eu preciso saber a massa e o volume que eu vou ter dessas moléculas aí. Tá? Se ela está em movimento, Austin, então ela tem energia cinética. Tem. Energia cinética a gente já sabe. 3/2 de N vezes R sobre T. Agora, a pressão é 1/3 da massa sobre o volume, vou colocar VO, vezes a velocidade ao quadrado, o vetor da velocidade. Tá? Então, tem energia cinética e tem a pressão de uma determinada molécula aí, de um determinado gás. Washington, e se eu precisar achar a velocidade dessa molécula aí, tá? Quando eu quero achar a velocidade, vou colocar VE de novo, tá, galera? A velocidade, eu vou ter a raiz quadrada de 3RT, de 3 vezes a constante vezes a temperatura, dividido pela massa. Mas aqui, galera, vou colocar aqui, ó, massa, vou colocar aqui, ó, molar. Aí a gente vai precisar de química pra caramba aqui agora, tá? Então, vou precisar de 3 né, 3 vezes a constante dividido pela temperatura, dividido pela massa molar. E aí você vai ter que saber a massa molar de cada partícula e cada elemento.
tá? Então, cada um vai ter a sua massa molar a ser utilizada. Beleza? Então vamos para os exercícios aí. O primeiro fala assim: considere dois balões infláveis de propagandas fabricados com tecido de poliéster inextensível. Um dos balões tem iluminação interna, feita com uma lâmpada incandescente, que dissipa muita energia por efeito Joule, e o outro com uma lâmpada de LED, de baixa dissipação, se comparado com a incandescente. Supondo que, após inflados com a mesma pressão, os balões sejam vedados e não tenham vazamentos, é correto afirmar que, após ligar a iluminação... Bom, galera, vamos pensar na seguinte situação. A pressão, naquele que vai ter um aumento na temperatura, tá? Ele vai ter um aumento na temperatura. Tá? Ele vai ter um aumento na temperatura aí. Por que ele vai ter um aumento na temperatura? Porque ele tem uma lâmpada incandescente lá e a lâmpada incandescente aquece, tá? Então, a lâmpada incandescente vai aquecer. Se aumentou a temperatura, aumenta a agitação das moléculas. Se aumentou a agitação das moléculas, vai aumentar a pressão. Quanto maior a temperatura, maior a agitação da pressão. Maior a agitação das moléculas, maior vai ser a pressão. Então, a alternativa certa aí, alternativa D. O balão com lâmpada incandescente terá sua pressão interna maior que a do balão com LED. Tá? Ele tem, a temperatura interna dele vai ficar maior. Então, alternativa D. A 2. A pressão P de um gás ideal contida em um volume V, a temperatura absoluta, então tá numa temperatura absoluta, T, é determinado pela equação de estado. Puta véia. Não, rejeita, tarado. Só que o número de mols é constante, tá? Em que R é a constante dos gases ideais. Determine o número de moléculas existente no volume V, tá? Então, o que vai acontecer? Se ele tirou esse N aqui, ó, ele tirou na fórmula, ele colocou só assim, PVRT. Qual é o único número na matemática que eu posso acrescentar ele uma multiplicação ou uma divisão que ele não vai mudar o resultado, que é o elemento neutro. Elemento neutro da multiplicação ou elemento neutro da divisão. Esse elemento neutro é o número 1. Tá? É o número 1. Então, aí, como ele fala, a alternativa certa aí seria a alternativa B. Tá? Ou, B não, né? A, desculpa. Alternativa A. Ele tem 1 mol. Né? Ele tem 1 mol. Coloquei uma molécula aqui. Ele tem 1 mol. O número de mols dele é 1. Por quê? Puta véia. Não, rejeita, tarado. E como ele tirou isso aqui e manteve igual, então isso aqui é o elemento neutro da multiplicação, que é o número 1. Então, alternativa A. O número de mols aí é 1. 3. Considere que o volume de um gás ideal é 0,5 metros cúbicos. A temperatura T 0 graus Celsius. A pressão P1. Podemos afirmar que a pressão P205P e a temperatura 10T1, o volume do gás em metros cúbicos terá
Então, ó, eu quero saber o volume. Tá? Então, vamos saber o volume dele aí. Apagou de novo aqui. Esse não... Um ódio que eu tenho disso aqui. Aí. Pronto, agora foi. Vou usar essa aqui. Vira aqui. Aí, assim. Bom, então aí na 3, ó. Para você, θ. Para você, θ. Primeiro, ele está a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, em Kelvin, é 273. Então, aqui, 273. Na segunda, ele está, né, 10 vezes a mais. Então, vai estar 2.730. Então, vou multiplicar por 10 aí. A primeira pressão, P1, não sei quanto é. E eu sei que o volume é 0,5. A segunda pressão é 0,5 P1. E eu não sei o volume. O volume que eu quero saber. Então, fazendo uma regrinha de 3 aqui. Né? O que vai acontecer? Eu posso ter assim, ó. Vem aqui. Meio vezes 2.730 é metade disso. Dá 1.350, 1.365P. E, aliás, esse P, ó, eu já vou logo cortar ele aqui, ó. Também já para facilitar para a gente. Eu tenho P aqui, ó. Eu posso cortar. E eu já tenho esse aqui e esse aqui, 0,5 aqui, 0,5 aqui, eu já posso cortar também. Então vai ficar, até para facilitar, mais fácil para a gente calcular aí. 273 vezes V. 273 vezes V igual a 2.730. V é igual a 2.730 dividido por 273. V é igual a 10. Então, volume 2 aí, 10 metros cúbicos. Alternativa B. E a 4 fala assim. Considere as afirmações abaixo sobre o comportamento térmico dos gases ideais. Primeira, volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura inicial, quando aquecidos, sob pressão constante, de modo a sofrerem uma mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente. Verdade. Eles têm volumes iguais, tá? Então a primeira aí é verdadeira. Segunda, volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Verdade. Lembrando da fórmula lá, PV sobre T e PVRT, NRT, né? Puta velha não rejeita o tarado. Então as duas primeiras estão verdadeiras. E a terceira, uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante em temperatura T e volume V, diretamente proporcionais. Então, ela vai
aumentar a pressão dela de acordo com a variação do volume aí. Então, ela vai ser diretamente proporcional. PV, pressão vezes volume. Então, elas são diretamente proporcional. Então, alternativa E. Beleza? Galera, não esqueça de deixar o comentário no final aí. Um abraço.